não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Perguntaram para o Paulo do Kik. Paulo esteve na cadeia durante 12 anos, né? Sem nenhuma acusação formal, sem nenhum processo. Até hoje não se sabe exatamente o que ele estava fazendo lá. Mas eles perguntaram para ele, e todo dia recebia visitas. Então pergunta para ele do que ele conversava com as visitas. Daí ele respondeu com uma citação latina que eu não sei, eu acho que é de Virgílio, mas não tenho certeza. Né? Ele respondeu: De literis de armis prestantibusque ingenies. Quer dizer, de letras, de armas, né, e de gênios formidáveis. E daí dizer ele que são as únicas coisas das quais as pessoas inteligentes devem conversar. Então, as conversas também são extremamente importantes para isso. Quer dizer, se no seu círculo imediato você não tem com quem conversar de letras, de armas e de gênios formidáveis, tá certo? Não converse sobre nada. Tá certo? Você vá para a internet, conversa com seus companheiros de seminário de filosofia sobre alguma coisa que preste. Se bem que no próprio fórum do seminário de filosofia, eu vi gente baixando o nível da conversa. Baixando o nível da conversa não quer dizer que diz palavrão, não quer dizer que diz coisa feia, não é disso que eu estou falando, né? Não estou falando do ponto de vista dizer, da moral banal, não é disso que eu estou falando. O que no Brasil também se chama de nível é outra coisa. Né? Alto nível no Brasil significa um fingimento de polidez, né? Também não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da substância dos assuntos discutidos. Né? Quer dizer, o indivíduo que entra no fórum do seminário para ver com o small talk, dizer, pelo amor de Deus, o que é isso? Né? Small talk você pode ter com o homem do posto de gasolina, né? Com a sua empregada, e assim por diante. Mas eu vou dizer uma coisa muito séria para vocês, mas muito séria, muito séria. Small talk é proibido. Uma pessoa de estudo, um homem de estudo, nunca tem small talk. Nunca. Então, o que quer que diga, mesmo que pareça small talk, tem que estar carregado uma segunda, uma terceira camada de sentido e tem que ser algo que está enriquecendo realmente a convivência. Tá certo? Então, infelizmente no Brasil, há muito tempo não se tem esse tipo de diálogo. Quer dizer, ou você tem só o small talk, ou você tem um fingimento de vida intelectual no nível universitário puramente profissional. Que é exatamente o que você pode encontrar em pessoas da USP. Mas eu, não, sinceramente, eu não conheço, nesse meio universitário brasileiro, nunca conheci uma única pessoa capaz de manter conversas, por exemplo, como eu mantinha com o Bruno Tolentino. Que era exatamente isso, de literis, de armis, prestantibusque ingeniis. Era só isto que nós falávamos. Só isso o tempo todo. Mesmo quando estava fazendo piada, era isto. Né? Então, eu tive a felicidade de ter esse convívio com o Bruno, embora durante pouco tempo. E poder saber, então, o que é uma conversa verdadeiramente civilizada entre pessoas de estudo.
Mas isto não se vê no Brasil. Porque o elemento fundamental nessa conversa, vamos dizer, é a sinceridade. É que ela seja um depoimento efetivo sobre o que ele passa na alma, e é necessário que todos os elementos culturalmente assimilados, de literatura, de história, etc., etc., tenham se transformado em vivências interiores. Não pode ser só um negócio de, como é que se diz, de externo. A gente foi, por exemplo, o Bruno, ele decorou milhares de poesias, milhares. Assim como eu estou sugerindo que vocês ouçam essas canções, ele tinha poesia europeia inteira. Né? E eu acho que ele leu tudo que interessava. E de tudo que ele leu, ele guardou de memória pelo menos 20%. Né? Então, isso se incorporou na alma dele. Né? Então, havia aspectos na alma do Bruno, né, que eram, por exemplo, Saint-Jean-Perse, que eram Eugenio Montale, que eram o Ungaretti. Essas eram dimensões internas da alma dele. Certo? Então, mediante esses poemas, ele se dizia, ele se mostrava para mim através dos poemas decorados, quando não dos próprios poemas dele. Né? Tá certo? Então, note que isto é conversa de intelectual. E sem isto, não dá para fazer nada. Você é capaz de imaginar, por exemplo, sei lá, São Tomás de Aquino e Santo Alberto Magno conversando de banalidade, de besteira? Ou sentar ali para reclamar da vida? Ah, a gasolina está cara. Né? Ninguém não tinha gasolina, né? Era qualquer outra coisa. E perdendo tempo com isso, isso é impossível imaginar. Tá certo? Então, o small talk é uma forma de parasitismo. É uma coisa vampiresca, realmente. Né? E às vezes as pessoas mantêm isso apenas porque elas acham que os outros esperam que elas façam exatamente isso. Né? Eu digo, olha, se você não tem nada valioso para falar, fique quieto, pô. Então, eu acho que é inteiramente normal. Pessoas que são amigas, que gostam muito uma da outra, ficar quietas horas. Até que a Isabela, ela é a minha testemunha. Ela ia trabalhar no meu escritório, ficar sentadinha na mesa dela, eu ficava aqui, eu estou ali lendo uma coisa, ela lá, de cada 3 horas saíam umas palavrinhas. Né? Ela nunca ficou brava comigo, porque eu não falava nada. Então, isto é normal, quer dizer, esta ansiedade de falar, esse temor do silêncio, isso aí corrompe as pessoas. Né? Às vezes, por exemplo, esses dias teve aqui o padre Paulo Ricardo, ficou vários dias na minha casa. Né? Nós não tivemos um único momento de small talk. Tudo que nós estávamos falando, mesmo que fosse engraçado, mesmo que fosse piada, era mortalmente sério. Porque eram os nossos destinos, o nosso destino eterno que estava sendo discutido ali. Né? O tempo todo. Então, do mesmo modo que eu sugiro que vocês absorvam e decorem centenas, milhares de melodias, façam a mesma coisa com poemas. Ou, quer dizer, com qualquer trecho lido que diga alguma coisa à sua alma. Guarde aquilo com uma preciosidade, porque aquilo é a maneira de você se expressar. Às vezes um autor disse vamos dizer, com tanto vigor certas coisas que estão muito próximas de nós e que nós não conseguiríamos dizer melhor. Né? Uma vez eu pedi ao Bruno Tolentino uma definição de poesia. E ele disse, poesia é uma maneira memorável de dizer. O que quer dizer memorável? Tome a palavra memorável, não só no sentido de elogio, mas no sentido de ser aquilo que se deve guardar na memória. Então, quer dizer, você ter inúmeros poemas dançando na sua cabeça, criam para você instrumentos de expressão que um dia podem ser enormemente úteis. Não só para
vamos dizer, a resolução de problemas filosóficos, mas para a expressão da sua experiência. Daí justamente vem o tópico seguinte desta aula. Um dia eu estava num restaurante, eu, o padre Paulo Ricardo e a nossa amiga Michelle, e a professora Margarita, né, que é a mãe da Michelle, e surgiu aquele famoso problema, né, do tal do sexo fora do casamento. Eu nunca entendi o que essa expressão quer dizer. Porque se o casamento é um sacramento, e quem oficia o matrimônio não é o sacerdote, mas são os próprios noivos, então na hora que você foi para a cama com a dona, você casou com ela automaticamente, embora não saiba. Então não existe sexo fora do casamento, só existe casamento e adultério. Então você fez um primeiro casamento, depois fez uma sucessão memorável de adultérios. Certo? Então, todos estavam tentando expressar qual é a diferença entre o sexo fora do casamento e o sexo no casamento. Né? Então surgiu a ideia de... surgiram as expressões padronizadas, que é o sexo por prazer e o sexo com algum significado. E eu interferi dizendo exatamente o que eu vou dizer para vocês agora. Nenhum ato humano é sem significado. Não está nos poderes humanos fazer algo que escape do reino semântico. Não existe isso. Qualquer coisa, por mais mínima que você faça, significa algo, remete a alguma outra coisa. Sempre, 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 sempre. Então não é possível esse negócio, vamos dizer, do sexo por prazer. Então, o que acontece é que as pessoas têm uma experiência e elas não sabem expressar aquela experiência, então elas apelam a um estereótipo. Como a palavra prazer entrou em circulação, desde que o Dr. Freud inventou o princípio do prazer, então as pessoas dizem, é prazer. Eu digo, mas espera um pouquinho. Não é possível algum indivíduo ter a mais mínima excitação sexual por desejo de prazer. Isto é impossível. Prazer é um conceito abstrato. Conceitos abstratos, meu filho, não excitam ninguém. Quando você sente uma excitação sexual é em relação a um objeto real, que pode ser um objeto fisicamente presente ou um objeto imaginário, se você for um masturbador compulsivo. Mas este objeto imaginário não é um conceito abstrato. É alguma pessoa, tá certo? Alguma situação, tá certo? Então, o que as pessoas buscam no sexo? Ou de que elas buscam este objeto. E não o prazer. O prazer é um nome que elas dão. Quer dizer, há um conjunto de sensações que acompanha aquilo, mas o objetivo não é o prazer, o objetivo é aquele objeto mesmo. Está entendendo? Então, quando você diz que sexo por prazer, não, você está usando uma expressão metonímica. Você está designando a coisa por um efeito subjetivo remoto, e não pela substância dela. Ora, se as pessoas não conseguem, às vezes, nem expressar, vamos dizer, experiências mais simples, quanto mais será difícil para elas expressar, vamos dizer, o que é a experiência sexual. Então elas acabam usando, né, metáforas, metonímias e tomando essas coisas como se fossem realidades. Então falam, tem que ter o sexo por prazer e o sexo por não sei o quê. Entendeu? Eu digo, olha, sexo por prazer nunca existiu. Nunca, jamais, a não ser que o sujeito pense no conceito de prazer e fique excitado com isso. É uma perversão nova que eu acabo de inventar. Tá certo? O sujeito pensa, lê lá no dicionário, prazer. Então, coisa que começa a ficar tarado. Né? Isso nunca aconteceu, muito menos para mim, e eu suponho que nunca tenha acontecido para ninguém. Tá certo? Mas então eu pensei,
até hoje, tanta gente fala de sexo, de amor, de prazer, de casamento, mas eu nunca vi ninguém descrever exatamente o que é a experiência sexual, porque as pessoas não são capazes de descrever a experiência. Quando você não consegue expressar a experiência, você a troca por alguma palavra estereotipada que você imagina que os outros estão entendendo. Então a pessoa se comunica através, quer dizer, de uma espécie de código, né? Onde, de certo modo, cada um reconhece do que o outro está falando, sem precisar expressá-lo. Tá certo? Só que este modo de comunicação é extremamente problemático, porque o conteúdo verbal que depois você pode associar a essa experiência pode ser completamente inadequado e ir para longe da realidade. É exatamente o que acontece neste assunto em particular. Então eu pensei assim, bom, como é que eu vou... Eu já tinha, claro que não foi naquele momento que eu pensei no assunto, eu já tinha pensado muitas vezes. Não. O que a pessoa está procurando no ato sexual? O que ela, não é o que ela está procurando, o que ela está fazendo realmente. É? Então, eu tinha na minha cabeça uma descrição fenomenológica da experiência. Tá certo? Em primeiro lugar, qualquer ato sexual, tá certo? Será bom, seja mal, será lícito, ilícito, será normal, será pervertido, que tenha você lá a opinião que tenha, ele é sempre um contato, a busca de um contato. Sem contato no ato sexual. Pode ser até o contato imaginário, tá certo? Mas se não houver a expectativa desse contato, não há ato sexual, não há excitação, não há coisa não. Se o sujeito começar a pensar assim, eu estou sozinho, trancado no meu banheiro, não há ninguém aqui além de mim mesmo, e eu não estou nem mesmo conseguindo pensar, né, numa mulher pelada, num objeto qualquer. Né? Daí simplesmente acabou o sexo, meu filho. Né? Quer dizer que mesmo o sexo solitário implica o impulso de um contato. Então, este primeiro elemento. Tá certo? Esse contato, então, é o quê? Ele rompe a sua solidão corporal. Não é isso? Então, cada um de nós se sente isolado no seu corpo. E esta é uma situação realmente insuportável. Você está como que... Se tudo o que você experimenta no mundo viesse apenas do seu corpo, você seria a criatura mais solitária do mundo. Você estaria realmente dentro de uma prisão. Essa é a experiência gnóstica do corpo como prisão. Já expliquei várias vezes que, no meu entender, o gnosticismo não é uma doutrina. É um conjunto enorme de doutrinas, inclusive contraditórias, que tenta expressar uma experiência. Essa experiência é uma constante da existência humana. Todo mundo tem a experiência gnóstica. Né? E esta solidão corporal é um dos elementos fundamentais que induzem, vamos dizer, o sujeito a buscar alívio em teorias gnósticas que ele inventa para esse fim. Então, desde logo, nós não aguentamos viver fechados nos nossos corpos. Se não fosse isso, ninguém teria experiência sexual alguma. Tá certo? É claro que não é só o sexo que rompe isso. Quando você é pequeno, sua mãe e seu pai te carregam no colo e te enchem de carinhos. Por que eles fazem isso? Por que um bebê está chorando e você pega e o afaga e ele acalma? É a experiência da solidão corporal. Como diz, ele não está se aguentando. Ou seja, a situação de imanência transcendente é aquilo que está para além de nós. E imanente é o que está só em nós.
a situação de imanência em nós mesmos é insuportável, desde que nós nascemos. Só que depois nós crescemos e ninguém mais nos pega no colo. Não é isso? E, frequentemente, a gente vê as pessoas viverem, por exemplo, num distanciamento corporal absolutamente angustiante. Né? Em certos ambientes, você vê que o que aconteceu outro dia com o sujeito que estava, acho que foi no Brasil, né? O sujeito foi preso porque estava afagando o filho, estava dando um beijinho no filho na praia. A filha, acho que era um italiano, um turista italiano, estava lá fazendo carinho na filha, foi preso como pedófilo. Você vê que tipo de mundo nós estamos entrando, hein? Quer dizer, aí você pode se travestir, se vestir de mulher, se vestir de freira, ir na igreja, entrar na fila da comunhão, né? E ninguém pode reclamar disso, mas você não pode afagar a sua própria filha. É claro que é um mundo louco, né? Então, Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.